Fala galera, beleza? Mais uma aula aqui dentro do nosso canal. Eu sou o Caio, professor de Excel da Atuar, e nessa aula eu vou falar contigo sobre como é que você pode organizar melhor as suas bases dentro do Excel. Então você com certeza deve ter uma base em que você coloca registros aí, mas vamos supor que você quer ver essa base de forma organizada, de forma classificada. Você quer ver primeiro todas as menores datas limites aqui, por exemplo, e aí você consegue classificar, você consegue filtrar também toda essa base de registro aqui para poder ficar uma organização mais clara. Então é exatamente isso que a gente vai ver nessa aula aqui, com a função classificar e com a função filtro juntas. Eu acho que você vai se amarrar na aula. Então vamos que vamos, vem comigo, bora para a aula. Desde já, prazer enorme estar contigo aqui. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tem sempre aula nova de Excel, de Power BI e muito mais. Conto contigo demais por aqui. E cara, também não esqueça, né, que o material dessa aula está disponível aqui para download. Então vem comigo, assiste a aula e depois faz o download aqui para você poder aplicar tudo que a gente vai ver. Se liga, aqui eu tenho uma pequena base com datas de registro, com as contas que a gente tem a pagar e o prazo dessas contas em dias. E aí, por consequência, eu tenho a data limite, né, em que eu tenho a soma da atual data de registro mais o prazo em dias que eu tenho para pagar. E aí eu tenho a data limite de pagamento. Então, a cada conta que surge aqui, eu vou lá e coloco que a data que eu recebi a conta, a data de registro daquela conta é o dia 27/9/2024, por exemplo. O número daquela conta é o ABC 132. Eu coloco o prazo que eu tenho para pagar, vamos supor 40 dias, e automaticamente sai a data limite aqui pra gente. Então eu tenho uma base aqui de preenchimento de informações. Só que concorda comigo que essa base eu estou preenchendo de acordo com as datas de registro que eu recebo aqui. Só que eu gostaria de observar a data limite aqui também. Eu gostaria de observar, melhor, a organização dessa base conforme as datas limite. Então, quanto menor é a data limite, ou seja, quanto mais recente tá para poder vencer essa conta, cara, eu gostaria que ela ficasse em primeiro aqui, eu gostaria que ela ficasse em destaque. Então, o que eu te aconselho nessa hora? Você ter uma base mãe ali, uma base matriz de registro de informações, como essa daqui que eu estou mostrando, e uma planilha ao lado, a gente criar outra base que vai replicar essas informações. Só que a grande diferença vai ser que essa planilha que está aqui na planilha classificada, né, eu tenho a planilha base e eu tenho a planilha classificada. A diferença vai ser que nessa planilha a gente vai conseguir ver primeiro todas as datas limites aqui, as menores datas limites, que estiverem mais perto de vencer ali de acordo com o prazo. Então aqui na planilha base a gente vai registrar todas as informações, não importa a data e etc, o número da conta a gente vai sempre registrar por aqui, só que nessa planilha ao lado a gente vai estar sempre vendo quais que estão mais perto de vencer, para que a gente possa ficar ligado, ficar ligada por aí e cara, não esquecer de pagar as contas na empresa. Então, acho que isso já deve ter acontecido contigo por aí. E como é que a gente vai fazer para poder organizar isso? Eu vou primeiro te apresentar a função classificar e depois eu vou falar contigo sobre a função filtro. E aí depois a gente vai falar sobre as duas juntas, a classificar mais a filtro, para que a planilha classificada fique certinha aqui, super organizada. Eu vou chegar aqui na célula A2 e vou abrir um igual, classificar. Vou dar um tab aqui agora para poder entrar na fórmula. A função classificar, ela basicamente vai me pedir os seguintes argumentos. Primeiro é a matriz. O que é a matriz, pessoal? A matriz é basicamente a minha base de dados inicial, em que eu quero fazer uma classificação. Então, para poder selecionar a matriz, eu posso muito bem clicar aqui, né, passar para a planilha do lado, no caso a planilha base, e aqui eu cliquei na célula A2. Depois disso, eu vou dar um Ctrl Shift seta para baixo e um Ctrl Shift seta para o lado, para eu poder falar para o Excel que essa área que está selecionada aqui, piscando, né, com a área de transferência aqui selecionando, é a minha matriz de dados, é a minha base. Então, selecionamos. Ponto e vírgula. Depois, a classificar vai perguntar para a gente o índice de classificação. Ou seja, eu entendi que é essa matriz aqui que eu quero classificar, que eu quero organizar. Mas qual que é o índice de classificação? Qual que é a coluna, melhor dizendo, qual que é a posição da coluna em que eu vou priorizar a classificação? Vai ser de acordo com a menor data de registro? Com o prazo em dias? Qual que vai ser? Nesse caso, vai ser de acordo com a data limite. Quanto menor for a data limite, quanto mais recente ela tiver ali pra gente, maior eu quero que ela se destaque, né? Eu quero que ela apareça aqui no topo da planilha. Por isso aqui no índice de classificação, eu não vou colocar 1, nem 2, nem 3, mas sim 4. Por quê? 4 é a posição da data limite aqui nessa matriz. Ela é a quarta coluna dessa matriz. Então por isso eu vou colocar um 4 aqui. Ponto e vírgula, eu tenho a ordem de classificação. A função classificar pode classificar uma base de acordo com o menor para o maior ou do maior para o menor. Então, nesse caso, eu quero classificar do menor para o maior. Então, por isso, eu vou colocar 1 de ascendente ali. Vou colocar 1 aqui.
ponto e vírgula, e aí ele vai me perguntar se eu quero classificar por coluna ou por linha. Como é uma base que eu estou preenchendo com as linhas aqui, né, a cada linha eu vou preenchendo e não por coluna, eu vou colocar um 0 aqui, porque significa falso, significa classificar por linha. Então 0 significa falso e 1 significa verdadeiro. Mas aí como eu quero classificar por linha, eu quero que ele organize, que ele classifique a minha base de acordo com o preenchimento das linhas. Cara, eu vou colocar um 0, vou fechar o parênteses e vou dar o Enter. Olha o que está acontecendo aqui. Nesse exato momento, a gente está vendo a nossa planilha classificada com as datas de registros dessa forma, né? 27/9, depois 25/9, depois 26/9. Então ele não priorizou em nada esse preenchimento aqui das datas de registro na classificação. As contas e o prazo em dias, de acordo com a data limite. Ele usou a data limite para poder priorizar a classificação. Ou seja, eu estou vendo primeiro a menor data limite e aí eu vou subindo aqui, né? Eu vou aumentando as datas com o tempo. Isso é muito interessante, porque imagina no departamento financeiro, consigo visualizar um departamento de pagamentos, enfim, quem controla ali o departamento operacional dos pagamentos de uma forma geral. Eu vou conseguir ver logo no topo da planilha quais que são as primeiras contas ali que a gente tem para vencer, de acordo com o prazo. 10 dias, cara, a data limite é 7/10 para o pagamento dessa conta. 30 dias é 27/10 para o pagamento dessa conta. E se eu alterar qualquer registro nessa base aqui, a planilha classificada vai acompanhar junto comigo. Então se eu alterar esse cara aqui que estava 10, eu colocar 100 dias aqui, olha o que vai acontecer. Ela foi lá para o final, ó. Foi para 5/1/2024. Se eu voltar aqui agora e colocar 5 dias, Enter, vou dar um ESC aqui, ela vai voltar lá para cima, ó, para data de 2/10/2024, com o prazo classificado em 5 dias. Então é exatamente isso que a função classificar vai fazer. Ela vai me permitir não me preocupar necessariamente com a organização dessa base aqui. Eu preciso, é claro, preencher os dados certinhos, né? Data de registro, conta, prazo em dias e data limite. Mas eu vou conseguir destacar numa planilha ao lado qual a informação que eu quero ver primeiro. Nesse caso aqui, a data limite. Então é uma função muito interessante e ela é uma função do Office 365. Se você tentou colocar aí igual classificar e não apareceu, é porque você não deve estar com o Office 365 no seu computador. E agora, para poder fechar essa aula, o que eu quero destacar para você? A gente tem que essa planilha classificada, ela está pegando toda a matriz de dados que a gente selecionou nessa base aqui. Mas essa base é uma base que a gente vai estar sempre atualizando. Então se eu colocar aqui um novo registro, vou preencher aqui bem rapidinho com uma nova data. O novo registro eu vou colocar só 133 aqui. Vamos supor que é o mesmo prazo em dias. E aí a data limite, eu vou só arrastar essa função aqui, ó, para baixo, para ele poder fazer certinho aqui para gente. Repara que eu tenho um novo registro aqui, 27/9, ABC 133, prazo 40 dias para pagar e por consequência a data limite é 6/11. Mas repara que quando eu venho aqui na planilha classificada, esse cara não apareceu, ó. Esse cara não apareceu aqui para gente. Tem o ABC 132, mas o ABC 133 não atualizou na base classificada. Então, como é que a gente pode fazer para poder resolver esse problema? Ao lado aqui, só para a gente poder assimilar o conceito e depois a gente vai fazer junto a classificar com a filtro, nessa célula aqui na F2, eu vou fazer a função filtro junto contigo, só para a gente poder ver o que ela vai fazer de fato, depois a gente vai fazer as duas juntas. Então aqui na célula F2, eu vou abrir um igual e vou colocar a função filtro aqui para a gente. A função filtro, ela basicamente vai pedir duas coisas aqui pra gente. A matriz a gente já aprendeu, né? É o conceito de dados ali em que a gente vai estar analisando. É o universo de dados. Então, nesse caso, eu vou pressionar aqui da A2, pode ser com o mouse mesmo, ó, e vou arrastar até a D12. Então, pressionei aqui nessa primeira data e arrastei aqui até essa última data. Depois eu vou dar um ponto e vírgula, porque a função filtro vai perguntar pra gente o que eu quero incluir ali naquela análise filtrada. Quais são as informações que eu quero destacar. Então, por exemplo, o prazo em dias que for maior do que 70, o prazo em dias que for menor do que 100, a data limite que for maior do que tanto. O que eu quero filtrar? Apenas o que eu quero ver ali. E aí, nesse caso, eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que falar para ele qual que é o intervalo em que eu quero fazer aquele filtro e qual que é o filtro. Então, por exemplo, vamos usar a coluna aqui de prazo em dias. Eu vou selecionar aqui, ó, da célula C2 até a célula C12. Então, pressionei aqui no 90 e arrastei até esse 40 aqui. Eu quero falar para ele que ele vai ter que olhar todo mundo nesse intervalo aqui, ele vai ter que incluir todo mundo nesse intervalo aqui, que é maior do que, eu vou colocar aqui, 70. Então, ele vai olhar todo mundo que é maior do que 70 e vai retornar para a gente. Eu vou fechar o parênteses
e vou dar o Enter. Olha o que aconteceu aqui pra gente. Ele não gerou a base toda como a Classificar fez. A Classificar simplesmente organizou o jeito que a gente visualizou essa base. Já a Filtro, ela simplesmente filtrou, ela escondeu outras informações e mostrou somente o que a gente queria, que era, de acordo com o prazo em dias, todo mundo que era maior do que 70. E ele mostrou aqui pra gente. Você tá vendo que essa data tá com esse número aqui e essa data tá com esse número aqui é só porque eles não estão formatados como data. Mas se eu selecionar aqui esses caras e chegar aqui na guia página inicial, trocar aqui de geral para data abreviada, já fica certinho. Só para você não assustar por aí, show caso você não tenha entendido. E cara, é exatamente isso que a função filtro vai fazer. E aí, voltando, né, agora na função classificar e naquele ponto que a gente havia falado sobre a atualização do preenchimento. Lembra que a gente estava preenchendo aqui e a função classificar não estava colocando esses dados novos aqui pra gente. E como é que a gente vai fazer para poder resolver esse problema? Concorda comigo que se eu colocar uma função filtro ali dentro da função classificar e falar para ele, olha, eu quero que você filtre todo mundo aqui nesse espaço, nessa matriz da coluna A, B, C, D inteira, todo mundo que é diferente de 0. Concorda comigo que ele vai sempre me retornar todo mundo da coluna A até a coluna D, que é diferente de 0, ou seja, que está preenchido nesse caso, ele só vai me retornar quem está preenchido. E aí, sempre que eu for preenchendo aqui esses dados, ele vai me retornando. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai chegar aqui nessa célula A2, eu vou apertar um F2 aqui, para a gente poder entrar na célula ali da classificar. Então, vou chegar aqui na A2, apertei um F2. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa matriz aqui, ó, essa matriz que a gente selecionou, só essa, e vou dar um backspace, vou apagar esse cara. E aqui, no argumento de matriz, eu vou colocar uma função filtro. E aí, vou dar um tab para poder entrar. Justamente porque, dentro aqui com essa função filtro sendo selecionada, eu vou clicar aqui nessa planilha base, e aí o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e vou clicar na primeira célula de registro, sem pegar o cabeçalho, na célula A2, eu vou dar um Ctrl Shift seta para baixo, depois mais um Ctrl Shift seta para baixo, ou seja, eu selecionei praticamente toda a coluna A. Por quê? Conforme eu vou atualizar, né, conforme eu for atualizando o registro dessa base, ele vai pegar todo mundo que for entrando ali, que for diferente de vazio, de 0, melhor dizendo. E aí, ele vai sempre atualizar conforme eu for preenchendo essa base. Então, depois de ter dado ponto e vírgula aqui no argumento de matriz, eu tenho o argumento de incluir, que é exatamente o quê? Qual que é o filtro que eu vou fazer naquela base? E aí, concorda comigo que o filtro que a gente vai fazer é ver todo mundo que dentro de uma determinada coluna é diferente de 0. Porque ele só vai mostrar pra gente todo mundo que é diferente de 0, ou seja, todo mundo que tem um dado preenchido ali. Conforme todo registro novo, eu vou ter um dado diferente de 0. Então, ele vai colocar na base. Se for igual a 0, ou seja, se não tiver nenhum preenchimento, ele não vai colocar na base. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar em qualquer célula aqui, ó, tá vendo, da planilha base, e vou dar um Ctrl seta para cima, só para a gente poder voltar aqui para cima. Então, cliquei numa célula vazia e dei um Ctrl seta para cima. E aí que tá. Depois, eu vou andar um pouquinho aqui para a esquerda e vou voltar para minha célula A2. Então, eu estou aqui no argumento da função filtro aqui de incluir, estou na célula A2. O que eu vou falar para ele? Todo mundo na coluna A, a partir da célula A2, que é diferente de 0. Porque se esse cara for diferente de 0, ele vai colocar na minha planilha, classificado. Se for igual a 0, ele não vai colocar. Então eu vou dar um Ctrl Shift seta para baixo, depois mais um Ctrl Shift seta para baixo, para ele poder pegar toda a coluna A ali, tirando a célula A1. E aí, depois que a gente selecionou, tá vendo a barra de fórmula como é que tá? Tá de A2 até A1.048.576. Eu vou colocar um diferente de... Como é que eu falo isso pro Excel? Eu vou colocar um símbolo de menor, tá vendo? Que é o Shift vírgula, depois o Shift ponto. Tá vendo como é que tá? Ficaram dois carinhas assim, ó. Então, o menor e depois o maior, e depois eu vou colocar um 0. Então, ele vai olhar todo mundo aqui na coluna A, que é diferente de 0. Porque se for diferente de 0, ele vai colocar aqui na minha planilha classificada. Ele vai filtrar para que apareça somente a matriz que é diferente de 0, que tem dados preenchidos. Fechei o parêntese da função filtro, e aí eu volto para classificar. Então, concorda comigo que, para fechar, o resultado da função filtro vai ser exatamente a matriz que a função classificar vai precisar. E aí, eu acabei a minha fórmula, posso dar um Enter. E aí, repara que o registro segue o mesmo, né? O resultado segue o mesmo, mas a grande diferença está aqui. Se eu voltar aqui na minha planilha base e atualizar o meu registro de preenchimento, ó, vou colocar vários aqui só para você poder visualizar. Ó. Copiei esse cara, dei um Ctrl V aqui embaixo, beleza? Quando eu volto para cá, olha como é que ela atualizou aqui pra gente. E aí, cara, se eu colocar mais um novo registro aqui agora, só pra gente ver a mudança clara aqui, ó, 30/9/2024, coloquei a mesma conta, por exemplo, e aí 50 dias é o prazo,
quando eu vejo essa data aqui, ó, volto aqui na minha planilha classificada, eu vejo aqui que esse prazo de 50 dias já foi registrado. A data, eu vou deixar essa célula selecionada, D8, vou clicar aqui na setinha, data abreviada é dia 19/11 de 2024. Aqui, 19/11 de 2024, já foi colocado aqui na minha base classificada. Então agora a gente consegue classificar a nossa base de acordo com a menor data limite, mas agora a gente também consegue filtrar. E cara, sempre que a gente preencher novos dados nessa base de registro, a planilha classificada já vai atualizar certinho aqui pra gente. Então eu espero de coração que você tenha curtido essa aula, que tenha sido uma aula importante para você poder organizar suas planilhas por aí. Se você ficou comigo até o final, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário. Caio, fiquei contigo até o final e, cara, dá sugestões para próximos vídeos também. Espero que você tenha curtido e agora eu te vejo em próximas aulas. Um abraço!